Fala pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como estudar legislação, conhecido como lei seca, para concursos da área educacional ou para concurso do magistério, né, para ser professor. Esse vídeo é para você que tem interesse na área educacional ou está se formando e quer prestar concurso para a área educacional ou a área do magistério. Meu nome é professor Fred, então vamos nessa. Pessoal, se você já fez concurso para a área educacional, você vai perceber que cada vez mais está sendo cobrado legislação, né? Inclusive, algumas bancas já estão começando a cobrar direito constitucional e administrativo. Isso eu estou falando de concurso para a área municipal, da área de professores, e do Estado também. A área federal já tem cobrado isso já tem algum tempo, né? Cobra algumas legislações assim. Diante disso, é importante que você saiba estudar legislação. Por quê? Porque a maioria dos professores, quando pega aquelas leis, aquela legislação, já dá uma dor na cabeça, já começa a estar com sono e aquela história toda, já fica triste. Mas nesse vídeo, além de ensinar para você, de falar para você como é que você estuda isso, eu vou falar a importância disso, de você estudar essas leis. Então vamos lá. Como é que você vai estudar a legislação para concurso da área de magistério? Primeiro, legislação, você, assim como a grande maioria dos conhecimentos, você tem que repetir. Você tem que ler e repetir a leitura. Reler. Ler e reler. Ler e reler. Mas, Fred, quer dizer que eu tenho que pegar aquela Lei Federal da Educação e tenho que ler diversas vezes, mas ela é gigantesca, eu tenho que pegar o EC e ler várias vezes? Não estou falando isso. Eu estou falando que você tem que ler e reler os tópicos principais, os artigos principais, os exercícios principais. Não ler, porque tem coisas ali que são muito intuitivas. E tem coisas também que nunca vai cair. E se cair e você errar, provavelmente todo mundo vai errar. Né? Então é isso. Você vai pegar primeiro as menores leis do seu edital. Né? Você não vai pegar logo o E, com aquela Lei Federal da Educação. Não vai fazer isso. Você vai pegar as menores leis. Por que as menores leis, professor? Porque as menores leis, às vezes, tem 2, 3 páginas. E se cair uma questão dessas 2, 3 páginas, que geralmente os concursos têm 60 questões, você já ganhou uma. E com 3 páginas, 2 páginas, você perdeu os minutos ali. Na verdade, você investiu minutos estudando aquilo ali. Né? Diferentemente de você estudar português, por exemplo. Português é um conhecimento diferenciado. É um conhecimento... A curva de aprendizado de português, de matemática, de informática, é diferente, né? Não é rápido, é um conhecimento que demora para você ter, você perde muito, você investe muito tempo para isso. Estou falando investir sempre. Você investe muito tempo e é demorado, diferentemente de legislação, de lei seca, que uma vez que tem uma questão de lei seca, de legislação, de determinado artigo, por exemplo, lá na Constituição tem o artigo 1º, né? Então, se você leu aquele artigo 1º, se cair uma questão do artigo 1º, dificilmente você vai errar. Você vai lembrar um pouco daquilo que tinha naquele artigo 1º, e o que tem ali é o que é. Não tem como o examinador falar, eu interpretei diferente esse artigo 1º. Não, caiu o artigo 1º, é aquilo e acabou, está na lei. Né? Aprovado pelo Congresso, aquela história toda. Então não tem muito que o examinador fugir daquilo, diferentemente de conhecimentos pedagógicos, da área específica. Então o examinador pode colocar os professores aqui, um livro do professor aqui da universidade próxima, né, Universidade Federal, às vezes não é nem autor renomado, mas às vezes ele coloca. E acaba que dá pano para manga, dá discussão, enfim, você pode perder essa questão. Você entende diferente do autor, e o autor entende diferente de outro, e acabou. Legislação não, legislação é aquilo mesmo. Dificilmente vai ter uma grande interpretação sobre aquilo, né? Se cair a letra da lei na prova, acabou, cara. Não tem mais o que fazer. É aquilo, recurso e justiça. E as bancas não querem ter esse problema de justiça frente ao contratante, que geralmente é o Estado, o município, o governo federal, né? É mais problema para ela. Então, eles tentam fazer isso aí. Então, quando coloca muita legislação, e outra, o examinador às vezes tem um pouco de preguiça também de fazer a questão, né? E ele tem que colocar umas questões mais tranquilas também para o cara não errar tudo, né? Então, a legislação
que é conhecido como lei seca, é um dos principais elementos que o examinador usa, que a banca usa, de modo a facilitar a sua vida, né? A facilitar essa vida. Vou colocar nesses pontos aqui. Então, como é que você vai fazer? Você vai ler, né? Ler e reler. Mas, Fred, isso aí eu já sei, né? Eu já sei. Não, mas eu vou te mostrar algo diferente aqui. Você vai fazer a primeira leitura. Não se preocupe em decorar aquela loucura toda, entender tintim por tintim, travar ali. Não. Leia, ponta a ponta. Você vai ver que quando você chegar lá no final da lei, você vai ter uma compreensão bem diferente de quando você começou, né? Dos percalços, até que você não entendeu ali no meio da lei. Né? Você vai ver que é um entendimento diferente. Acabou, eu estou dando passo a passo. Acabou essa primeira lei, o que você vai fazer? Você vai fazer uma bateria de questões. Professor, quantas questões? Não tem como eu falar para você, entendeu? Por quê? Porque depende muito da lei. Se for uma lei grande, você vai precisar fazer mais questões. Se for uma lei pequena, você vai ter que fazer até menos questões. Às vezes, o examinador só bate um capítulo daquela lei, né? Apesar de a lei ser grande, e dependendo da área também, só bate num capítulo daquela questão ali. Por exemplo, na área de segurança, cobra ECA. Mas o ECA, eles cobram, apesar de eles pedirem todo o ECA, eles só pedem questão lá da parte de crimes contra o menor, a parte de crime. Então, na área educacional, a mesma coisa, vai cobrar mais coisas educacionais, na área de serviço social, vai cobrar mais coisas de serviço social, e assim sucessivamente. Mas vamos lá. Leu tranquilamente, se quiser dar uma rasura, beleza. Fez questões, fez uma bateria de questões. Quando você estiver fazendo as questões, você vai na lei e vai grifar, botar um asterisco, marcar os artigos que caíram naquela questão. Por exemplo, você está fazendo ali o ECA, aí caiu o artigo 9º do ECA, aí você vai marcar lá uma bolinha, alguma coisa, ou grifar, do jeito que é melhor para você. Caiu de novo o artigo 9º lá na questão 15, aí você vai marcar lá. Depois que você vê isso, você vai ter noção dos tópicos mais importantes que o examinador cobra da área educacional do ECA, ou sei lá qual é outra lei. Então isso aí já vai dirigir o seu pensamento, o seu estudo para concurso ali naquela questão. Acabou as questões, marcou direitinho, o que você vai fazer? Você vai reler esses principais artigos. E isso vai ser sua revisão. Eu não aconselho totalmente você reler de novo toda a lei, né? Eu só faria o quê? Fazia a releitura desses tópicos, né? Dos tópicos que caíram mais, dos artigos que caíram mais, e depois faria várias questões novamente, né? Ou seja, ia ficar nisso, na leitura dos tópicos dos artigos que caíram mais e refazer questão. Na medida que essas questões ia fazer, eu ia alimentando essa lei aqui novamente, né? Caiu mais 3 questões do artigo tal, beleza. Não caiu nada do artigo 15. Não é porque para você ler o artigo 15, entendeu? E assim sucessivamente. Esse vai ser o seu giro, o seu ciclo. Tá, professor, mas você falou das leis, das menores leis. E as leis maiores? As leis maiores você vai ter que ler também. Por exemplo, o ECA é uma lei grande. Eu aconselho você a ler. Não só a área de educação, a não ser que você não tenha tempo, seu tempo seja muito escasso mesmo. Mas aí é outra questão que a gente pode conversar depois. Mas você lê de ponta a ponta. Até porque você é profissional de educação, você deve saber o ECA, né? É importante que você saiba. Então, as leis maiores, você deixa para estudar depois que você pega as menores. E as leis maiores que você vai estudar depois das menores, você vai estudar as leis mais importantes. Então, você vai estudar aquelas leis que você acredita que tem relação direta com a sua função. Essa lei aqui é grande. Então tem relação direta com a minha função, eu vou ler ela. Caiu uma lei grande aqui que não tem relação direta com nada, né? Colocaram aqui, mas eu acho que não tem uma relação direta com o dia a dia do professor, com a educação e tal. Então você vai deixar em um segundo plano. Ou então aquelas leis que estão mais em voga, né? Estão mais na mídia aí, né? Então é isso, pessoal. Se vocês fizerem isso, né, esse ciclo, lê a primeira vez, questões, marcou na legislação as questões, os tópicos que caíram mais nas questões, e reler
a lei, os destaques e depois refazer as questões novamente. Eu acredito que vocês vão ter sucesso na área de legislação e na área do concurso. Um abraço.